peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Isaías discutir a matéria, por 15 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham pela internet, as pessoas que ainda nos escutam, apesar de ser já um pouco mais tarde, ainda nos acompanham via rádio. Senhor presidente, eu pedi a palavra, e acho que não poderia deixar de fazê-lo nesse momento, porque além de entender que essa discussão ela foi muito além daquilo que esse projeto deveria, além de reconhecer que muita coisa que aqui foi dita seria importante que não fizesse parte do debate aqui no Legislativo, eu acho que alguns esclarecimentos eles são importantes. O primeiro, vereadora Rose, se a senhora me permitir, eu pedi uma parte para a senhora, infelizmente por conta do tempo não foi possível, e até se a senhora puder fazer essa gentileza, eu gostaria que a senhora me aparteasse, se a senhora puder me responder. A senhora colocou aqui nessa tribuna que houve um crescimento de 2% da população de Botucatu, que isso foi medido pelo IBGE, imagino, né? Agora, isso é só uma expectativa. Eu não tenho essa informação, se a senhora puder compartilhar comigo, se isso já é um estudo demográfico que foi feito na cidade e eu não tenho conhecimento, ou se isso é projeção. Se a senhora puder, eu acho que isso enriqueceria o debate, se a senhora tiver essa informação. Porque que existe essa projeção de crescimento, eu concordo com a senhora. Eu acho que isso é inconteste. Mas eu não sei se a senhora tem algum dado além dessa projeção. Porque eu acho que quem anda na rua, aqui em Botucatu, claramente percebe o quanto que a cidade cresceu. E para mim, me parece ser um pouco claro que se a cidade cresceu, você gasta um pouco mais com lixo. Veja, foi dito muita coisa aqui, e eu acho que é importante que a gente reafirme. Foi dito aqui que dinheiro público não é brincadeira. É evidente que não é. Né? Você acha que em tempos de crise, onde a arrecadação corre o risco de diminuir, o prefeito ia gastar com lixo, né, com todo respeito às empresas que estão envolvidas nesse contrato? É evidente que não. Nenhum gestor quer deixar de aplicar em obra, quer deixar de aplicar em creche, que a gente ainda tem um déficit, o prefeito está trabalhando para isso. Nós estamos visitando aí 45 obras pela cidade. Nenhum prefeito quer deixar de aplicar em obra para aplicar em lixo. Né? Se a gente está verificando a necessidade de um aumento no dinheiro que deve ser gasto com o lixo, com a coleta do lixo, que é evidente que é um serviço importante, é porque o que a gente está fazendo é cobrir a cidade para que o morador não tenha o lixo acumulado na frente da sua casa. Eu lembro que o vereador Carreira, até pouco tempo atrás aqui, apresentou um requerimento com imagens que o lixo não estava sendo bem coletado. Eu escutei o prefeito João Cury em entrevista na rádio, dizendo que não estava nem um pouco satisfeito com o trabalho apresentado pela Monte Azul aqui na nossa cidade. Veja, nenhum gestor que tem esse tipo de situação envolvida vai aumentar os gastos com a coleta do lixo. Dá uma parte, vereador. Só um minutinho, senhor ex-presidente Carreira. Nenhum gestor vai aumentar o seu gasto com o lixo, com a coleta de lixo da cidade, se isso não for uma necessidade fundamental. Eu acho que isso me parece muito claro. Por favor, vereador. Em questão ao aumento da população 2%, vereador, até concordo com a nobre vereadora Rosiela. Mas houve um remanejamento da população de Botucatu em 4 mil novas residências. Verdade. Se cada uma produzir 100 quilos de lixo por ano, é as 400 toneladas que o prefeito está mandando para a Câmara, que não podemos deixar à mercê da sorte da chuva levar para o rio. E claro, o prefeito é zeloso nos conjuntos habitacionais que foram feitos. Ele tem que dar as condições mínimas de higiene necessárias. Está aí a diferença das 400 toneladas. Só 100 quilos por ano cada residência. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua parte. Na verdade, eu acho o seguinte, quando a gente parte para um debate, a gente tem que entender, primeiro, que o debate é democrático. Quando o vereador Fernando disse que a vereadora Rose embasou o seu relatório em opiniões, eu acho que ele não quis ser deselegante com a vereadora, como me parece que ela entendeu. Eu acho que cada um de nós, quando analisa um processo, tem o direito de entender aquilo e colher as suas informações daquela forma que enxerga. E eu acho que para que a gente possa ter um debate maduro aqui nessa casa, o primeiro motivo é a gente reconhecer, para a gente ter uma verdade própria, é preciso reconhecer as verdades alheias. Tenho certeza que se a vereadora Rose hoje
pela questão regimental, que soube utilizar muito bem o seu tempo, falou quase 1 hora desse mesmo assunto, é porque ela tem a verdade dela, né? E eu acho que a gente tem que respeitar a existência dessa verdade. Agora, a gente não pode querer que essa verdade seja absoluta, que essa verdade seja de todo mundo, né? Foram ditas algumas coisas aqui nessa tribuna, que eu acho que são questões muito sérias. Foi dito aqui que houve um superfaturamento por conta do Pedro Lozzi, ex-prefeito do meu partido, e que agora o prefeito João Cury pode ser conivente com isso de alguma forma, e ele pode ter apresentado uma defesa que não tenha sido adequada no processo. Gente, isso é um absurdo. Eu acho que não existe nenhum prefeito no mundo que quer ver o município condenado, né? Quando você é prefeito, não interessa quem foi o gestor anterior. O que interessa é que quando você é prefeito, você tem que entender quais são os reais interesses da sua cidade, né? O PSDB, como foi bem dito aqui, que teve esse problema assim com a Tejofran no passado e hoje é alvo pelo Pedro Lozzi, né, o ex-prefeito, teve esse problema com as empresas de lixo, não costuma empurrar a sujeira para debaixo do tapete não, como é feito em outros partidos aqui no nosso país. O PSDB não tem essa postura não. O PSDB ele defende os interesses do município. E é importante que isso seja dito nessa tribuna. Eu acho que são acusações muito levianas. A gente dizer que o prefeito não apresenta uma defesa adequada em um projeto porque tem relação partidária. Isso é mesquinho, gente. Isso é pequeno. Olha em que ponto chegou o debate aqui hoje. Um debate de um projeto que o interesse é da população de Botucatu virou um debate partidário. Isso aqui parece conversa de maluco. Eu não entendo isso. Veja, me parece claro que ninguém tem um interesse em gastar dinheiro com coleta de lixo se isso não for extremamente necessário. Ninguém vai fazer um investimento na monta de 3 milhões de reais por ano se isso não for fundamental para que a coleta de lixo atenda a nossa cidade toda, né? Se você for lá na Árvore Grande, você vai ver que os moradores ali reclamam que a coleta de lixo é uma vez por semana. Como é que você acerta isso se você não amplia o investimento? Eu não entendo. Se tem alguma outra fórmula, eu gostaria de entender, né? Eu não entendo como é que a gente pode pensar na melhoria do serviço se não tem investimento. A cidade cresceu. Gente, quem não conhece, vamos dar uma volta na cidade. Eu estou andando na cidade esse mês aí com o vereador Carreira, vereador Carmone, vereador Valmir foi conosco, João Elias, vereador Curumim, Fontão, o Reinaldinho, não sei se teve a oportunidade. Nós estamos vendo o quanto que a cidade cresceu, quantos bairros novos tem. Eu não sei se quem foi lá no nosso distrito hoje, o vereador Lela apresentou um requerimento do Caimã, quantas novas casas nós temos lá. Para fazer coleta de lixo nisso, é óbvio que precisa de mais investimento, né? Eu não entendo como que a gente pode pensar o contrário. A cidade está crescendo e para que os serviços básicos sejam mantidos e melhorados, que eu acho que é isso que se busca a todo momento, é necessário investimento. Na casa da gente é assim também, né? Da mesma forma. Parte, vereador? Pois não, dou uma parte. Apesar da senhora não ter me concedido a parte, eu concedo a parte para a senhora. Para esclarecer a indagação de Vossa Excelência, em 2013... o censo demográfico do IBGE apontava uma população no município de Botucatu de 137 mil habitantes, né? E os 2% é a projeção que o IBGE coloca. Então, são dados de projeções para que a gente possa analisar, inclusive firmar contratos, não é? Então, quando o contrato foi firmado em 2014... né, provavelmente deve ter se levado em consideração a população de Botucatu, inclusive todos esses bairros que o senhor já citou, que já estão situados e implantados no município de Botucatu, né? Então, não é bairros novos, na verdade, é a população, né? Porque quem produz o lixo não é o bairro, é a população. Então, é pelo número de população. Então, se 2% é a projeção, a gente tira, então, os cálculos para poder analisar os aditivos, os ajustes. E é essa a questão, 2%, 400 toneladas. É esse o ponto, vereador. Então, vereador. E também, só para dizer para Vossa Excelência, que eu não disse... Um minuto, vereadora. Que eu não disse que está cortada a palavra de Vossa Excelência. Desliga o microfone dela. Disse, saiu pela boca do senhor. Não, desliga o microfone dela, por favor. Desculpe, gente, um problema técnico aqui. Veja, eu reconheço o raciocínio da vereadora Rose e eu acho que ele é válido. Só que a gente não pode ignorar, por exemplo, sexta-feira estivemos no Caimã ali e nós temos 71 novas casas. A população do município não vai mudar. Pode até ser que não, né? A gente não dá para afirmar isso só porque as casas são novas. Mas certamente o lixo vai. Certamente o percurso que o caminhão de lixo vai ter que percorrer para poder fazer a coleta
vai mudar. E isso é medido através de quilometragem. E tudo isso a gente não tem como mensurar exatamente qual vai ser a medida. A senhora disse aqui, na sessão anterior ao recesso, por exemplo, que o lixo estava sendo pesado molhado, que por isso a gente estava aumentando o valor pago na tonelada. Veja, não tem como secar o lixo. Né? Quando está chovendo, molha mesmo. É assim em todas as cidades do Brasil. Não tem como secar. Faz parte isso, inclusive qualquer contrato de medição de lixo é assim. Eu fui procurar me informar para não dizer uma bobagem, porque quando a senhora levantou isso na sessão passada, para mim de fato foi uma informação nova. Agora, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora. Se a senhora entende, né, e acho que tem todo o direito de o fazer, de que não é caso de aprovação, de que esse dinheiro vai ser um prejuízo para o erário público, eu respeito a posição de Vossa Excelência. Entretanto, eu não tenho como não tenho como concordar com isso. Dá a impressão de que a gente vem aqui para essa tribuna defender um monte de absurdo. E eu acho que essa discussão veio num dia muito oportuno hoje, porque hoje a gente recebeu o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que as contas do município do ano de 2013 foram aprovadas. Eu acho que isso aqui é um norte muito importante para que os vereadores possam decidir. Isso aqui mostra que o prefeito, já aqui do ano de 2013, salvo engano, no seu 5º ano de gestão, teve todas as suas contas aprovadas até aqui. Né? E a gente tem certeza que isso vai ser até o final. Eu acho que isso é um norte muito importante para o vereador definir. A hora que a vereadora traz esses dados, que num primeiro momento podem parecer cifras, números vultuosos, quando a gente vai verificar o que está acontecendo lá na ponta da linha, onde o caminhão não chega na Árvore Grande, onde o caminhão precisa chegar lá no Caimã, como que está sendo a coleta de lixo do Maria Luísa, a gente entende que é necessário investimento. E eu quero que repetir, gente, em tempos de crise, ninguém quer investir em coleta de lixo. Esse dinheiro seria muito mais útil em outras situações. Mas o governo está fazendo a sua parte para que o munícipe não sofra na ponta da linha. E é isso que a gente não pode concordar. A gente não pode concordar que por causa de uma discussão partidária que eu acho que foi extrapolada na noite de hoje, a gente prejudique o morador de Botucatu, o município de Botucatu. Era só isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite.